Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai deixar o like no vídeo, vai se inscrever no canal, que vai deixar o seu comentário também. Tem sido muito boa a participação de todos vocês, me permite, como eu sempre digo, reformar até as minhas opiniões e entender o pensamento do torcedor. Essa interação é muito necessária justamente para que você compreenda se está errando ou não, ou até, nesse caso específico, encontrar sobre esse tema, encontrar algumas explicações para mim diante de muita implausibilidade de conclusões, de pensamentos que eu tenho visto por aí. Ontem, inclusive, eu falei sobre o Zico e agora eu vou falar sobre o Gabigol. E eu queria que você deixasse, então, o seu comentário, porque é o mais importante. Bom, vocês sabem muito bem que o Flamengo mudou de técnico. E acho que uma reflexão importante sobre futebol, ela deveria se dar sempre em função de um contexto. Quando você está inserido dentro de uma equipe ruim coletivamente, por melhores que sejam os valores, obviamente que o teu rendimento vai cair. Isso é muito natural. E aquele que é a estrela dessa equipe, seja em qualquer segmento, vai sempre ser o maior responsável pelo insucesso coletivo que essa equipe tem. Eu me recordo, uma certa vez, onde eu trabalhava dentro de um time, trabalhava dentro de uma equipe, onde essa equipe era campeã de negócios realizados e houve uma troca abrupta, inclusive até por questões societárias, de gestor. Essa equipe caiu bastante e, à época, eu inclusive, como era um dos melhores dessa equipe, acabava por ser mais responsabilizado em função desse sucesso, quando na verdade o que havia mudado era tão simplesmente o modus operandi da gestão, que no entendimento da equipe inteira não era motivacional e nem tampouco producente. Então essa equipe tornou-se completamente contraproducente. Eu estou tentando aqui contar essa história particular minha para vocês, para que entendam exatamente em que contexto o Gabigol estava inserido, principalmente do ano de 2023 para cá. Felizmente, os detratores do Flamengo, inclusive alguns até que vestem a camisa do Flamengo, não têm essa capacidade de raciocinar. Ou então, se por acaso agem deliberadamente, influenciando mal, jogando os jogadores contra a torcida, justamente porque não podem criticar ali o comandante desse time no campo, porque esse comandante, ele é escolhido pelo presidente do clube. E aí, quando você é chapa branca, quando você atua em prol da situação, você obviamente tem que criticar sim os jogadores. Não que em 2023 e em 2024 eles também não mereçam, mas eu acho muito estranho realmente que, por exemplo, em 2022, naquela simples troca do Paulo Souza pelo Dorival, o Flamengo tenha, mesmo com resultados muito ruins, que não geravam qualquer auspício de títulos, de conquista de títulos por parte do Flamengo, o Flamengo ainda ter vencido 2 competições ali e ainda ter chegado ali no Brasileiro, eu diria assim, numa colocação honrosa para quem estava na zona do rebaixamento, como era o caso da situação do Paulo Souza. Então o Dorivalzinho entrou ali, botou o time para jogar da maneira mais simplória e o Flamengo ganhou 2 competições. Então, o que eu penso é que tem vários exemplos ao longo desses últimos anos do Flamengo que atestam sim a incompetência na escolha de técnicos. Naquele mesmo ano de 2022, o Flamengo, lembrem, tinha ali o Dorival, campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil, e trocou de uma hora para outra o Dorival pelo Vitor Pereira, que era um técnico que foi o perdedor para o Dorival,
porque o Corinthians era o técnico, tinha como técnico o Vitor Pereira, e perdeu para o Flamengo ali na final da Copa do Brasil, e perdeu também na Libertadores, na fase classificatória. Ou seja, então eu fico pensando aqui, por que não se raciocina dessa maneira? Porque realmente, se você tiver inserido dentro desse contexto, eu diria para vocês, obviamente a tua performance individual vai cair. Se você for parar para pensar, quem é que jogou bola no Flamengo em 2023? Quem ficou consagrado ali como grande jogador em 23? E olha só os treinadores que o Flamengo teve em 23. O Vitor Pereira e eu diria depois o Sampaoli, foram 2 treinadores demitidos, mal escolhidos, com multas enormes, e depois ainda contratou o Tite, ou seja, que não tinha a menor conexão com a essência do clube. Então, isso aí, meus amigos, não se aplica apenas ao futebol, isso aí se aplica em qualquer equipe de qualquer segmento, e nós sabemos hoje que as equipes trabalham aperfeiçoando os seus times, ou seja, os seus quadros, os seus grupos. Então, eu sempre fui favorável a essa ideia. Eu não tinha nenhuma dúvida que o Gabigol tivesse inserido num péssimo contexto. O Tite é um coveiro de jogadores. A forma como o Flamengo se apresentava era pífia, e agora, com o auspício do Felipe Luiz, o Flamengo realmente tem, eu diria assim, demonstrado ao torcedor alguma esperança de ainda conquistar algum título esse ano. Então, para pensar. O Landim, você sabe, nunca gostou do Gabigol, independente dos erros dele, botou a camisa do Corinthians, fez festa, foi lá no cassino. Você sabe que se tivesse a bola entrando, se o Gabigol estivesse fazendo gols, nada disso iria importar. Ia gerar ali uma certa preocupação, mas isso não iria importar. O problema é que a bola não estava entrando. Agora, em que jogos do Flamengo a bola entrava? Eram muitos os gols. Olha a equipe, olha o percentual de aproveitamento do Tite, péssimo. Aí os influenciadores, esses que ou não têm capacidade analítica, ou então agem deliberadamente para poder prejudicar o jogador em prol ali das vontades do mandatário, não é? Porque você sabe aí, me perdoe o termo, tem muito puxa-saco aí do Rodolfo Landim. Esses caras fazem o quê? Esses caras vão lá e continuam desferindo críticas ao jogador. Só que agora existe a perspectiva do Gabigol renovar o contrato do Flamengo, com o Flamengo. O que mudou? Aí eles dizem, não, diante de um novo contexto, olha que absurdo, diante de um novo contexto, o Felipe Luiz, o Gabigol já está dando mostra. O Gabigol está dando mostra, sabe por quê? Porque ele está entrando dentro do campo. Porque já era para ele ter dado mostras há muito tempo, ele não entrava dentro do campo. Então, não foi o Felipe Luiz. O Felipe Luiz entrou porque o Tite deveria ter saído, aliás, ele não deveria nem ter entrado, mas ele só foi demitido, sabe por quê, meu amigo? Olha para mim aqui, sabe por quê? Porque o Ducha estava perdendo votos dentro do clube. Lembra daquele vídeo que eu gravei para vocês, falando do Gabigol, um dia depois dele ter posto a camisa do Corinthians, que eu cheguei lá na Gávea e vi os jogadores todos, os meninos todos, né, jogando futebol do salão, todo mundo fazendo o muque do Gabigol ali quando fazia gol. Eu falei para vocês que o Gabigol fazia perder votos dentro do clube, não é? Eu disse isso para vocês estão lembrados disso? Eu falei, olha, essa história do Gabigol, ela impinge ali, eu diria assim, uma insatisfação muito grande nos meninos, nos pais dos meninos, que veem os seus filhos tristes. Eu contei até uma história de um amigo meu, que diz assim, pô, como é que eu vou ser contra o Gabigol, se os meus filhos são apaixonados pelo Gabigol? E aí o resultado é o seguinte, é que eles começaram, a chapa da situação, a aferir as possibilidades de voto, para esse ano, identificaram realmente que o Gabigol é um instrumento eleitoral importante. E aí, o que eles vão fazer? Não porque o Felipe Luiz entrou, não porque ele realmente esteja dando mostras de que vai melhorar, não, é voto, meu amigo, voto. É por isso, ele estava perdendo voto, ele sabe muito bem que ele renovando o contrato do Gabigol, ele vai ganhar os votos, ele vai recuperar os votos, mas que assim o seja, não tem problema. Melhor do que ficar sem o Gabigol e ver o Gabigol fazendo gols o ano que vem com a camisa do Corinthians. O Marcos Braz dá uma entrevista há 2 semanas atrás, dizendo que seria muito difícil a renovação do Gabigol. Antes da eleição, 2 dias antes, o que ele vai lá e diz? Ele diz assim, não,
o Gabigol está melhorando, agora nós vamos pensar em renovar o contrato dele. Sabe por quê? O torcedor rubro-negro votar nele lá na urna, para vereador. Então, ele não foi reeleito, mas aquilo ali era eleitoreiro também. Agora faz o Landim a mesma coisa. Diz que vai renovar o contrato do Gabigol, que a situação mudou. A situação mudou porque ele está perdendo voto dentro do clube. Se depender dele, meu amigo, ele bota o Gabigol para jogar lá em Plutão, lá em outro planeta, porque ele detesta o Gabigol, todo mundo sabe disso. Então, é o seguinte, é um presidente que age agora eleitoralmente, mas que assim o seja, melhor ainda, renova o contrato do Gabigol e depois perde a eleição, ótimo, mas ele está renovando o contrato do Gabigol agora, sabe por quê? Porque ele está perdendo votos e você precisa abrir o seu olho, viu? Nós temos um presidente que age conforme a temperatura política, eu tenho certeza absoluta disso. Um grande abraço para você, se inscreva no canal, mais tarde tem um react do jogo da seleção brasileira, vai começar 8h30 a live. Tá bom? O jogo é 9 horas, começa 8h30. Muito bom a participação de vocês, muito boa. Deixa seu like aí, se inscreva no canal, diga pra mim o que você acha. Até mais tarde, 8h30, live, react do Jogo do Brasil. Saudações, rubro-negras.